quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Rodrigo Minotto para que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 21ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 27 de março de 2019, sob a presidência dos deputados Mauro de Nadal e Nilson Berlanda, com as secretarias dos deputados Laércio Schuster, Padre Pedro Baldiceira, Altair Silva e Nilson Berlanda. Às 14 horas do dia 27 de março do ano de 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Laércio Schuster, primeiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna a senhora deputada Luciane Carminati e os senhores deputados Laércio Schuster e Valdir Cobalcini. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna as senhoras deputadas Paulinha, Bloco Social Democrático, PDT, e Luciane Carminati, PT, bem como os senhores deputados Romildo Titon, MDB, Felipe Estevão, Bloco Social Liberal, PSL, e Bruno Souza, Bloco PP, PSB, PRB e PV. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informações números 132 a 136, as moções números 131, 133 a 135, 138 e 139, bem como o requerimento número 260/2019. Foi rejeitado por maioria, com votos contrários dos senhores deputados Gessé Lopes, Ivan Nats, Sargento Lima, Bruno Souza, Nilson Berlanda, Coronel Mocelin e Jair Mioto, a moção número 136/2019. Foi retirada de pauta pelo autor a moção número 137/2019. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 247 a 259 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 334 a 343. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados Ivan Nats, Nilson Berlanda, Bruno Souza, Márcio Machado e Gessé Lopes. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte no horário regimental. Para constar, lavrei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Dou por aprovada a ata que acaba de ser lida. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado João Amin. Eu queria rapidamente só fazer um aviso aqui, já que a Assembleia Legislativa tem a TV, isso repassa para o Estado inteiro, da procissão do Senhor Jesus dos Passos, que vai acontecer no dia 6 e 7 de abril. Eu, minha família, temos a sorte de ser irmãos da Irmandade, que há 253 anos a procissão do Senhor dos Passos mantém-se como uma das maiores festas de fé e religiosidade popular de Santa Catarina. Ela tem uma programação muito mais ampla do que apenas o dia 5 e 6, que é efetivamente a procissão. Ela tem a missa dos Novos Irmãos no dia 31 de março, às 8 horas da manhã. Nas 19 horas do dia 3/4, a missa e bênção do Santíssimo Sacramento. A quinta-feira, do dia 4/4, acontece também a missa e administração do Sacramento da Unção dos Enfermos. A sexta-feira tem a missa às 19 horas e esse ano vai ocorrer algo muito especial, já que a Irmandade vai receber
o título do IPHAN de bem, de patrimônio cultural e imaterial do Brasil. Vai ocorrer no dia 5/4, às 6 horas da tarde, e dia 6 e 7, a procissão, às 20 horas do sábado, a transladação da imagem da capela à catedral, e no dia 7, às 4 horas da tarde, a procissão da catedral à capela Senhor dos Passos. Então, tive agora ali às 8h30 da manhã, na missa de apresentação da procissão para a imprensa, o novo padre, o padre Gervásio, o provedor, o Eduardo, o Walter, que é o responsável pela procissão, fazendo essa divulgação para a imprensa, e eu, como irmão e deputado, não poderia deixar de usar a tribuna da Assembleia Legislativa também para fazer essa divulgação desse acontecimento, que não é só de Florianópolis, não é de Santa Catarina, e realmente já reverberou, já é famoso em todo o Brasil. Com a autorização do padre Pedro Baldiceira, registramos o convite de Vossa Excelência. Peço à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos. Deputado inscrito para falar na tribuna, Sargento Lima. Senhor presidente, membros da mesa, bom dia, meus pares. Sempre são motivos de alegria que me trazem essa tribuna, né? Porém, a gente não vive somente de alegria, né? Nós temos que viver de um presente feliz, é quase que impossível. Nosso estado, Santa Catarina, vive um momento ímpar, e o nosso país também vive um momento ímpar. Um momento de reconstrução moral. Um momento de reestruturação cívica, de recuperar a imagem de um país e de um Estado reconhecido como digno e honesto. Essa casa está à volta com CPIs de Caixa Preta, CPIs de Ponte. Nosso Estado cortado por estradas destruídas, como se nós estivéssemos numa zona de guerra. Eu fico olhando as imagens que meus pares trazem aqui, colocam na tela. Parece que nós estamos vivendo num lugar onde houve um bombardeio, completamente destruídas. Nós julgamos o nosso esgoto no mar, gente, como se a gente vivesse ainda na Idade Média. Isso é impossível de se conceber e de se aceitar. Nossos empresários, nossos agricultores vivem desesperados por uma insegurança econômica. Exemplo do pacote apresentado pelo nosso secretário Paulo Eli, mais uma herança maldita, macabra, que recebemos do governo passado. Uma interferência constante do Estado em tudo. E que, para ter um pouco de dependência, esses coitados produtores rurais, esses empresários do agronegócio e da indústria, é obrigado a ter apadrinhamento político, deputado Ivanates. São obrigados a recorrer para esse recurso. E eu estou falando agora não dos crimes passados de quem iniciou tudo isso. Eu não estou falando lá de 20, 30 anos atrás. Não estou falando dos crimes de terrorismo que infestaram o nosso país nessa época. Eu estou falando dos crimes e dos bandidos contemporâneos. Eu não sou um deputado que hoje a bandeira seja o agronegócio, seja a segurança pública, seja a saúde. A minha bandeira é única. Minha bandeira é o combate à corrupção. Deputado Maurício Scudlac. Ao aparelhamento da máquina pública, através de indicações políticas, do gasto imoral do dinheiro público. Enfim, estou aqui para poder dizer que todo aquele
que pratica tais atos encontrará nesse parlamentar um inimigo impiedoso e incansável. Eu nunca tremi na frente de nenhum bandido portando fuzil na minha vida inteira, eu nunca amarelei na frente deles, e não vai ser com palavras que vão me deter. Eu não deixei de fazer o que eu mais amava fazer na minha vida, que era patrulhar, deputado Estevão, com o vidro aberto, com o meu fuzil cruzado no peito, para poder ficar borboleteando por aqui de gravata no ar-condicionado, dizendo sim e aceitando tudo que me falam nessa tribuna. Eu vim para provar para o meu filho e para os meus eleitores que ninguém pode deter um homem imbuído do espírito de cumprimento de missão. Enfim, nossa luta é árdua, nossa luta é dura. O nosso penúltimo governo, no meu entendimento, horrível, só superado pelo último, que conseguiu colocar uma cereja em cima do bolo. Na esteira, né, do exemplo dos seus representantes federais, presos, nós servimos de vergonha e escárnio para o mundo inteiro. Somos chamados de uma nação campeã em corrupção. Nossos representantes federais do passado, nossos governantes, o reeducando Lula do Partido dos Trabalhadores preso, agora o recém-proeminente representante do MDB, Michel Temer, saindo da cadeia, uma vergonha. E eu não sei por que ninguém fala isso, como se esse fato não tivesse acontecido. Eu fico me questionando por que ninguém toca nesse assunto. Por que ninguém vem aqui e fala disso? Ele estava na cadeia, gente, ele não estava fazendo um tratamento hospitalar em lugar nenhum. Ele estava preso, Michel Temer. Conseguiu julgar o nosso país na lama. Um país cujos dois últimos presidentes estavam presos. E detalhe, um deles substituindo uma que foi vergonhosamente impeachmentada. Olha que trágica a nossa história. A gente não precisa voltar ao tempo da ditadura para passar vergonha, não. A gente passa vergonha agora aqui na atualidade. Nós não precisamos viajar no tempo, deputado Mocelin, para passar vergonha, a gente passa agora. E pior, porque agora ainda tem as redes sociais que multiplicam isso para o mundo inteiro, e todos os jornais estão vendo o que está acontecendo. Dilma Rousseff, como diz o falecido Hugo Chávez, impeachmentada, petista, que nos humilhava quantas vezes publicamente. Eu tenho um colega meu que mora na Holanda há muitos anos já, e ele sempre mandava, ele tirava sarro da minha cara, olha o que a tua presidente está falando, com esses discursos desconexos dela, parecia que estava sob efeito de droga quando falava. Presos, gente, eles estavam presos. Constrangimento, bandidos. Nós não podemos mais admitir que daqui a 30 anos alguém venha a essa tribuna aqui e meu filho assista alguém falando, olha do passado. Como nós agora temos vergonha do nosso passado, foi dito aqui ontem, em claro e bom tom, que nós temos vergonha, que nós precisamos respeitar a nossa história. Eles vão lembrar do que da história? De uma fieira de presidentes presos e impeachmentados. Quero agradecer a atenção de todos e deixar claro que eu não vim aqui a passeio. Eu não deixei o que eu mais amava de fazer para vir aqui borboletear de gravata no ar-condicionado. Muito obrigado. Em breves comunicações, também pelo tempo de até 10 minutos, deputada inscrita para falar, deputada Marlene Fengler. Bom dia, presidente, colegas da mesa, bom dia a todos os colegas. Hoje, na verdade, o que me traz aqui é uma reflexão sobre, na verdade, uma postura que eu vou adotar. Hoje de manhã ainda assisti ao Bom Dia Brasil, Bom Dia Santa Catarina, e a maior parte das notícias que a gente tem assistido são notícias de desgraça, desastre, corrupção. A gente tem a sensação que nosso mundo, né, não tem mais solução, que a gente está à mercê de
só de coisas ruins. E aí pensei muito sobre isso durante muitos dias e tomei uma decisão que hoje eu vou conversar com vocês e acho que compartilhar com vocês. Todos os dias nós somos bombardeados por notícias ruins ou tristes. E elas vêm das mídias, das redes sociais e até nas conversas entre amigos. Os grupos de famílias também acabam prevalecendo. O que não falta no nosso dia são notícias de escândalos, guerras, crimes, desastres ambientais, acidentes, enfim. Nas redes sociais, de maneira geral, há tanta mensagem de ódio e preconceito que a sensação que se tem é que o mundo não tem mais jeito, que são tantos os problemas que não há soluções possíveis, que há tanto rancor e desesperança que não há fórmula para reverter o caos. É evidente que quanto mais se avança e progride a tecnologia, maior é a rapidez com que as informações se propagam. Em alguns minutos, ficamos sabendo das desgraças que acontecem no outro lado do mundo. E esse volume de informações negativas, que chegam 24 horas por dia, 7 dias por semana, acabam por gerar uma sensação de desalento. Uma espécie de barreira de proteção emocional que faz com que nos acostumemos com isso, de maneira progressiva, especialmente aos fatos ruins. Vamos ficando mais tolerantes e insensíveis. Que triste isso. Não estou aqui defendendo que se ignorem os fatos, ou que eles sejam mostrados pelas mídias, pela internet, enfim, de uma forma mais sutil ou suavizada. Não é isso. Não se trata de fingir que são tudo flores, porque também há pragas no jardim. Tem sim muitas coisas ruins acontecendo, mas também tem muitas coisas boas acontecendo. E é disso, na verdade, que eu quero falar aqui hoje. Do meu desejo de realçar o bem, de valorizar as boas atitudes e as boas práticas, e valorizar principalmente quem faz a diferença, e quem faz o seu papel como cidadão. E tenho certeza que cada um de nós tem o privilégio de conhecer pessoas e entidades que fazem a sua parte para melhorar a vida das pessoas e da sociedade como um todo. E sempre querendo que o mundo seja melhor e se torne um ambiente melhor para vivermos. E por isso eu pretendo, pelo menos uma vez por mês, mas acho que não vai ser o suficiente, compartilhar aqui exemplos de cidadãos e instituições que estão fazendo a sua parte. Minha intenção é dar visibilidade a quem contribui para transformar para melhor a vida de outras pessoas ou o lugar onde vivemos. É preciso valorizar o bem, é preciso valorizar os bons exemplos, para que sirvam de inspiração a outras pessoas ou entidades e para que sejam copiadas e multiplicadas. Eu acredito que a inspiração vem do exemplo. Quem não conhece alguma história linda de superação ou de pessoas que tiraram um tempo de suas rotinas para transformar a vida de outras pessoas? Histórias de solidariedade que viralizam nas redes sociais e até viram filmes. Mas há tantas outras que merecem ser contadas e reconhecidas. Hoje eu trago um exemplo simples de pessoas comuns que trabalham como voluntários e sem intenção nenhuma de viralizar nas redes sociais, só de fazer o bem, e merecem ser aplaudidas por isso. Na semana passada, eu tive o prazer de visitar e conhecer o trabalho desenvolvido no lar Santa Maria da Paz de Tijucas, onde vivem 65 idosos. O lar é gerido pela Associação Casa Irmã Dulce, entidade sem fins lucrativos. E mesmo sendo uma instituição que recebe recursos oficiais, o que garante que o local permaneça funcionando e possa receber mais idosos, é o auxílio não só financeiro, mas de voluntários que ajudam na manutenção da rotina diária. Nessa visita que fiz, e que também estavam os deputados Gerry Comper e Nilson Berlanda, conheci pessoas inspiradoras. O administrador do lar, que é o empresário Luiz Carlos Santana, é uma delas. Ele deixou que a esposa e os filhos cuidassem dos negócios da família para que ele pudesse se dedicar voluntariamente a presidir aquela instituição. E se dedica integralmente a isso, sem cobrar nada. E ele é apenas um, entre tantos que se dedicam a proporcionar aos homens e mulheres que vivem no lar uma velhice digna, com conforto e atenção. Outra voluntária, a Tainá Coelho,
tem mestrado em administração e faz um trabalho maravilhoso na gestão do local, buscando formas amparadas no Estatuto do Idoso ou na legislação fiscal, para que o lar se habilite a receber recursos oficiais, além de doações privadas. E eu também conheci o seu Valmor Teles, que é voluntário no local, há muitos anos, e várias outras pessoas que se dedicam parte da sua vida e dedicam ao próximo. Sempre desejando que os idosos, que às vezes esquecidos pelas suas famílias, se sintam valorizados e queridos. Foi uma manhã gratificante, daquelas que servem para renovar a fé no ser humano. Ver o carinho, a dedicação daquelas pessoas com os idosos que moram no local, me fez acreditar ainda mais que é preciso dar visibilidade a essas ações positivas, e se uma só pessoa se inspirar pelo bem, já terá valido a pena. Hoje eu trouxe o exemplo desses voluntários que trabalham nesse lar de idosos em Tijucas, mas quero trazer outros exemplos, e por isso estou adotando a prática de chamar pessoas e entidades que prestam esse serviço, que atuam em prol dos outros, para conhecer e dar visibilidade às suas ações. Quero conhecer o trabalho que eles fazem e, de alguma forma, contribuir para tornar essas ações visíveis e, quem sabe, criar um círculo virtuoso de cidadãos interessados na propagação do bem. Essa era a minha mensagem de hoje, que, de fato, penso que a gente precisa, que a gente tem um papel aqui também de fazer isso, de propagar o bem, de criar uma rede de pessoas interessadas em fazer o bem e de sermos porta-vozes dessas pessoas, dessas instituições, pensando e criando um ambiente para que eles possam trabalhar e ajudar o Estado, que a gente também sabe que não dá mais conta de todas essas ações sozinho. Muito obrigada. Deputada Marlene, se me permite, quero parabenizar por esse gesto bonito, porque, infelizmente, nós vivemos no Brasil hoje esse momento tão ruim com a classe política brasileira, e eu concordo com a senhora que, quando ligamos os meios de comunicação, seja TV, rádio, jornais, eles acabam até um pouquinho nos desestimulando também, porque eu me considero um bom homem público e me considero uma pessoa responsável na missão que a população me deu perante o Parlamento catarinense. E a sua história também nos leva a termos cada vez mais o entusiasmo de continuarmos na vida pública. Eu sempre digo para os meus colegas políticos que nós precisamos cada vez mais nos unir também. Porque eu faço o meu trabalho bem feito, eu tento fazer ele bem feito. A história da senhora comprova isso e de todos os colegas aqui presentes. E essa forma que a senhora encontrou de poder, na comunidade, buscar pessoas que, de forma anônima e sem intenção nenhuma de aparecer, fazem o bem, também nos colocamos à disposição de levarmos para outros esses bons exemplos, que também, por que não, participem da vida pública. Porque vivemos num país democrático, que nos remete à representação, e a história do Brasil também passa pela produção do trabalho do homem público brasileiro. Então, parabéns pela sua iniciativa, não poderia ser diferente vindo da senhora. Obrigada. Minha querida Marlene, eu já tive o privilégio de dizer aqui que tu é, indubitavelmente, uma das melhores surpresas que eu encontrei depois de eleita deputada. Tu é uma mulher escandalosamente maravilhosa nos seus princípios, na sua postura ética, e quero te dizer que a iniciativa que tomas agora de ter o teu mandato como uma luz para essas instituições que promovem com tanta competência esse trabalho voluntário é simplesmente tocante. Te deixo aqui os meus parabéns. Quero também ser útil a você. Conte comigo, deputada. Eu também conheço o lar, eles de fato são maravilhosos. Me chame quando eu puder ser útil às tuas causas. Deus te... 30 segundos para Vossa Excelência concluir, tendo em vista que o deputado Ricardo Alba está solicitando a parte.
Deputada Marlene, quero parabenizá-la. Vossa Excelência realmente é vocacionada na causa dos idosos, por isso faz parte da Comissão dos Idosos. Gostaria de só frisar, aproveitar o pronunciamento de Vossa Excelência, para dar visibilidade à audiência pública que nós estamos conduzindo aqui na Casa, que será realizada no dia 24 de abril, onde ouviremos aí as comissões municipais dos idosos em questão de saúde pública, cidadania e outros direitos voltados aos idosos. Parabéns pela sua atuação. Pelo tempo de até 10 minutos, deputado inscrito para falar, deputado Ivan Nats. Ainda em breves comunicações. Muito bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, mesa diretora, deputado Laércio, bom dia. Senhores, o que me traz à tribuna hoje é a divulgação da FEComércio dos números do turismo de Santa Catarina. Números importantes que exigem uma reflexão do Parlamento e de toda a sociedade catarinense. A FEComércio divulga os dados da pesquisa do litoral 18-19 do turismo de Santa Catarina. O turismo de Santa Catarina, que já é responsável por 14% do imposto do produto interno bruto de Santa Catarina. 14% do dinheiro que circula em Santa Catarina é responsável é resultado do turismo catarinense, deputado Lima, deputado Esperidião, deputado Amin. Os números nos chamam a alguma reflexão, porque nós temos, embora o país passe uma crise nesse momento, caíram pela terceira vez consecutiva desde 2013. Ou seja, o índice de turismo de Santa Catarina caiu pela terceira vez nos últimos 3 anos. Isso nos chama uma reflexão importante, porque um produto que cresce no mundo inteiro, que é o turismo, em Santa Catarina tem resultados negativos pelo terceiro ano consecutivo, o que merece, sim, uma reflexão desta Casa Legislativa. Queria mostrar para vocês os primeiros dados da pesquisa da FEComércio a respeito do turismo. O turismo catarinense, do litoral catarinense, ele está baseado praticamente nesses 5 municípios. E a renda média, ou seja, a média de gasto de um turista em cada uma dessas cidades está representada no quadro que Vossa Excelência pode observar aí. Em São Francisco do Sul, um turista que passa por São Francisco do Sul deixa a média de R$ 5.248 por família em São Francisco do Sul. Em Florianópolis, cada turista que passou por aqui na temporada de verão deixou uma média de R$ 4.725 dentro de Florianópolis. Balneário Camboriú, a chama do turismo catarinense, com a sua importância turística, aquela praia maravilhosa, R$ 4.289 a média do turismo, a média de um turista, uma família que frequentou o litoral desse município deixou. Então, senhores, olha o volume de recurso que circula por cada família que visita o litoral de Santa Catarina nessa época. E vocês sabem muito bem que o turismo tem um fator multiplicador muito grande. Pode tirar. Um fator multiplicador muito interessante, porque ele fomenta a maior cadeia de pessoas, e setores e serviços de toda a atividade econômica catarinense. No turismo, todos ganham no turismo. O cara, quando acende a energia elétrica do quarto que ele ocupa, ele passa a contribuir com o ICMS da energia elétrica. Quando ele desce, pega um táxi, quando ele vai no restaurante. Enfim, o turista contribui
cada segundo para o enriquecimento do Estado e a distribuição de rendas. E o que nos chama a atenção desses dados é que o turista, por exemplo, catarinense, o turista que vem do litoral de Santa Catarina, tem uma origem fundamental do Rio Grande do Sul. O próprio turista catarinense, ou seja, as pessoas do oeste do estado, do interior do estado, que vêm ao litoral de Santa Catarina, representam 15%. A importância do turista paranaense para o turismo catarinense, de quase 13% dos turistas. E um dado que eu queria chamar muita atenção de Vossas Excelências é o turista paulista, que triplica, deputado Vampiro, a cada temporada. Os turistas os paulistas passam a adotar o litoral de Santa Catarina com extrema importância. Os dados dos paulistas triplicaram nos últimos 3 anos. Embora que o trade tenha diminuído, deputado Amin, os paulistas triplicaram o número de visitas a Santa Catarina. Então, concede uma parte, deputado? Claro, só um minutinho para terminar de passar o laudo. O terceiro ponto, e aí depois já passo a palavra ao deputado Amin, a Argentina, que já foi responsável por 50% do turismo do litoral de Santa Catarina, ainda continua grande expoente, com 20% do turista do litoral vindo da Argentina e apenas 3% do Paraguai. Mas os 3% do Paraguai significam 100% dos que vinham. Então, embora o número o número de paraguaios seja de 3%, ele representa o triplo do que nos visitavam nos últimos anos. Sinal de crescimento. O Uruguai cresce também, o Chile, e depois falo da importância dos outros países para esse setor. Deputado Amin. Deputado Ivan, queria parabenizar o assunto que o senhor passa aqui para nós e para a população de Santa Catarina. Esse assunto é muito importante. O turismo representa 12% do PIB, né? Nos últimos anos e no último governo, a transição de secretários foi enorme. É impossível fazer o planejamento para o turismo com a quantidade de secretário que teve. É impossível dar continuidade, né? Foi até falado antes de uma temporada, se eu não me engano, de 2016, que viria 1 milhão de turistas, assim, 1 bilhão de não sei o quê, 1 milhão de pessoas, 1 bilhão de receita. Eram valores assim jogados ao ar que demonstravam falta de conhecimento e uma falta também, e fazendo com que a população criasse uma expectativa que, obviamente, não acontecia. A gente teve nessa temporada o final da nossa crise, até porque com a mudança do governo a economia começou a melhorar, então um começo de melhoria da economia interna, porém, os nossos vizinhos, a Argentina, que geralmente em janeiro ocupam a temporada toda, de janeiro, o mês inteiro de janeiro, um decréscimo muito grande, e a nossa temporada foi mais longa, o carnaval foi em março. Então, esses impactos todos dificultaram a nossa vida, a vida do catarinense, principalmente pela falta de planejamento. Então, a pesquisa da FEComércio, realmente, que tu traz aqui para nós, faz com que a gente faça um alerta e a gente espera que o novo governo, independente de secretaria, de fundação, ao meu ver, não muda nada. O que tem que ter é uma política de turismo que representa um valor financeiro muito grande no nosso orçamento e a gente não pode deixar esse filão passar. Obrigado, deputado Amin. A gente comunga da mesma tese, né? E o sinal amarelo, senhores deputados, o sinal amarelo foi acendido. Líder do governo, bancada governista, o sinal amarelo está aceso. A pesquisa indicou, por exemplo, alguns problemas cruciais das nossas praias. E isso que eu quero chamar a atenção de Vossas Excelências por um dado importante da pesquisa que precisa ser corrigido, deputado Amin, deputada Paulinha, precisa ser corrigido. Por exemplo, embora haja uma boa avaliação das praias do litoral de Santa Catarina, a avaliação é boa no seu geral, ainda tem muitos sinais de alerta, por isso que eu falo do sinal amarelo. Tem muitos sinais de alerta que a pesquisa apontou, como, por exemplo,
trânsito ruim, ninguém faz turismo onde não tem mobilidade, onde o cara fica dentro de um carro, não consegue andar. Preços altos, o turista reclamou muito dos preços altos, principalmente da alimentação, problema do lixo nas praias, sujeira nas praias e o esgoto correndo no litoral. Então o turista vem para Santa Catarina, verifica o esgoto correndo na praia e aí, na hora do Estado concorrer com outros estados da federação, acaba, de fato, escolhendo outros setores. Então, nós precisamos identificar essas questões, porque o turismo é uma questão de saúde pública, desenvolvimento, de riqueza, e nós precisamos, presidente, concluindo, nós precisamos estudar esses dados com muito critério. O turismo é muito importante para Santa Catarina. Esse alerta foi dado, e a gente tem que construir juntos uma solução para ampliar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Altair Silva. Eu quero registrar a presença em plenário das lideranças do município de Dionísio Cirqueira, lá na divisa com a Argentina, a primeira cidade de Santa Catarina. O vereador Fuminho, do Irani, e agora as lideranças de Dionísio Cirqueira, o vereador Hélio, vereador já pelo 6º mandato, nossa grande liderança lá do município, o Alaor Andrade, que é o assessor jurídico, o Rodrigo de Cristo, que é o assessor de imprensa, e o Alcidir Casagrande, que é suplente de vereador, que estão aqui assistindo a esta sessão. Nós recebemos vocês com muito carinho aqui. Muito obrigado. Pela ordem, deputado Jerry Comper. Queria registrar também a presença dos nossos vereadores do município de Agronômica, aqui o Ivan, o João Almeida, a dona Carmen e o Fábio. Sejam muito bem-vindos aqui nessa casa. Obrigado, senhor presidente. Sejam todos bem-vindos a este parlamento. Pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra, ainda em breves comunicações, deputado Maurício Skudilark. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha. Fazer alguns registros também, estamos tendo a realização em Florianópolis do encontro estadual de vereadores e muitos vereadores têm vindo ao nosso gabinete já que aproveitam esse encontro, esse curso, essa formação para também trazer as demandas do seu município. Recebemos agora há pouco, junto com o deputado Berlanda, os vereadores lá, o Paulo Roberto Ala, o nosso amigo Paulinho do Colonial, e o Bruno Carneiro, né, do PR, nosso vereador, e junto com o deputado Berlanda, deputado Márcio. Fizemos o atendimento, aproveitaram para deixar com o colega Berlanda e conosco aí pedidos para o município, principalmente na área da segurança pública, a renovação da frota da Polícia Militar, e nós sabemos que essa é uma preocupação, uma prioridade do governo. Também queria registrar a presença do Vladimir Dalfofo, foi nosso colega policial civil, hoje é concursado da Secretaria da Administração e é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Secretaria da Administração, junto com a Isabela Rosa Ramos, que é presidente da Associação dos Servidores, e o José Laurindo, que também esteve junto aí. E registrar também a presença do vice-prefeito de Iraceminha, o Roberto Foreste. Nós estivemos lá na última sexta-feira, inauguração de um grande empreendimento da Cooper Auriverde, e estivemos presentes naquele grande evento, a Cooper investindo nos municípios da região. Também presente a vereadora Daniela Vogue, do município de Itapiranga, e o Valdecir Piton, nosso líder, presidente da Câmara de Vereadores, também do município de
Iracemi. Vereador Adão Teodoro, de Chapecó, nosso vereador do bairro EFAP, lá em Chapecó, também presente aqui. Todos trazendo algum pedido, algum ofício endereçado ao governo, alguma melhoria para o seu município, e isso é muito importante. Eu queria registrar aqui, Sargento Lima, meu respeito e admiração pelas Forças Armadas. Forças Armadas que são um símbolo de patriotismo, de comprometimento com a nação, e que às vezes, em parte da história, tentam distorcer o que aconteceu em algumas oportunidades. Domingo é dia de aniversário da Revolução de 31 de março. Não foi um golpe aquele momento, foi um clamor da sociedade. E se depois ocorreram erros, ocorreram alguns excessos, ocorreram crimes, quem praticou tudo isso tem que responder. Nós vivemos numa democracia e a sociedade tem que ser respeitada, o direito, a liberdade das pessoas. Mas não podemos também julgar todos os militares como se eles foram os grandes problemas do pós-revolução de 31 de março. Nós vemos, e esses dias eu vi um vídeo do ex-presidente João Figueiredo, que um entrevistador dizia para ele: presidente, é diferente dentro do quartel para comandar o país? Ele disse: é diferente. Dentro do quartel, nós só falamos em servir a pátria, defender a pátria acima de tudo, a pátria acima de todos. Só nesse sentido. Diz ele, quando eu fui para o governo, eu via que a pátria não era tão lembrada, não era tão respeitada. Diz ele, um dia eu perguntei para um ministro, num debate de um assunto, ministro, mas e o Brasil e a pátria? Daí o político lá, infelizmente, disse, presidente, o Brasil, então, a gente vê que se cultiva o amor à pátria, o respeito aos nossos valores e, infelizmente, como tem em todos os setores, como houve aqueles erros, excessos, pós-revolução de 64, em todos os setores, infelizmente, nós temos pessoas que desvirtuam. Nós temos uma grande segurança pública em Santa Catarina, na maior parte do Brasil, e às vezes, infelizmente, pessoas que destoam. Ontem eu fui no Senai fazer uma conversa, uma palestra com os alunos, e lá sempre surge aquela pergunta, e na polícia não tem problema, não tem excesso? E nós temos que reconhecer que às vezes uma laranja podre, como diz, ou mais de uma, causa um problema que vem atingir toda a corporação. Nós temos na classe médica grandes profissionais e quando um comete um erro, ou comete um crime, ou comete um excesso, às vezes nós temos a tendência de julgar a todos por um ato. Então, dia 31 de março é aniversário da Revolução, eu tinha 6 anos de idade naquela época, não tenho lembrança, mas eu tenho lembrança de como foi a minha época de criança, de juventude, de respeito ao professor, de cantar o hino nacional antes de entrar na sala de aula, de fazer oração, tudo com princípios, com orientação que vinha do sistema militar. Então, eu sei que a nossa geração foi uma geração formada com esses princípios. Eu ontem vi, falando desse assunto, e até peguei umas fotos aí que eu vou pedir para mostrar,
porque hoje tenta-se dizer que foi o golpe de 64. E se você verificar o que aconteceu com as notícias, isso aí era a população na rua a favor da Revolução de 64, pelo que estava acontecendo, pelos crimes, pelos atentados. Isso aí em 64, é a população. Que golpe que é esse aí, que a população foi para a rua para pedir que os militares restabelecessem a ordem no país. Então, quando a gente fala em golpe, não foi golpe, foi a população na rua pedindo que a ordem fosse restabelecida e que aquilo que estava acontecendo na sociedade fosse modificado, com o medo, efetivamente, de que o país caísse para o lado errado, caísse para o comunismo, como era na época. Então, como queriam implantar em outros países da América do Sul. Então, só para registrar a nossa admiração, o nosso respeito com as Forças Armadas, a preocupação que nós temos e reconhecemos. E houve erros, tem que apurar, tem que punir, tem que buscar solução. Essa senhora armada ali é exemplo de uma foto, pode passar, da população que diz que se dispunha a ajudar o governo a restabelecer a ordem no país. Obrigado. Então, Sargento Lima, nós temos que fazer justiça. As Forças Armadas foram chamadas para aquela missão e não podemos hoje dizer que foi um golpe, que foram as Forças Armadas que praticaram contra a democracia. Foi a democracia que pediu para sobreviver. Ouço. Deputado, quero parabenizar o senhor. Tá? E quando se fala em excessos dentro da polícia, eu costumo dizer o seguinte: os nossos excessos eles são apontados pela sociedade, porque tanto a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina quanto a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina são os únicos órgãos públicos que possuem uma corregedoria que realmente funciona de verdade. É impossível apontar os índices de erros de outras instituições. 30 segundos para Vossa Excelência concluir, deputado. É impossível apontar o erro de outras instituições que não possuem dispositivos tão eficientes quanto os nossos, tão transparentes quanto os nossos. Parabéns, e olhando as fotos que o senhor apresentou ali, nos arremeteu agora, né, ao que vivemos no ano passado. Foi um momento de alegria durante a Revolução e foi um momento de alegria no ano passado. Só que dessa vez a história vai ser diferente. Muito obrigado por trazer esse assunto à tona aqui nesse plenário. Muito obrigado. Horário destinado aos partidos políticos. Primeiro partido é o Partido dos Trabalhadores, PT. Pelo tempo de 6 minutos. Com a palavra, deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses, queria tecer alguns comentários aqui sobre a proposta da reforma administrativa encaminhada pelo governador de Estado. É claro que é um calhamaço que foi apresentado essa semana, estamos ainda buscando compreender melhor esta reforma. Aliás, os governos, de maneira geral, adoram quando assumem fazer as tais reformas administrativas. Praticamente todos os governos são assim, assumem e, olha, vamos fazer reforma administrativa. O que é? Basicamente, muda cargo, faz cargo, troca o nome da secretaria, isso é histórico. Não estou falando, a reforma de agora vem mais ou menos na mesma linha. Nas prefeituras tem muito isso também, vamos assumir, vamos fazer uma reforma administrativa que, via de regra, fazem alterações e pouco mudam na prática. Aqui, por exemplo, em Santa Catarina,
analisando os tempos mais recentes, desde as reformas aí de 2003 para cá, todas elas se propunham a serem reformas que iriam enxugar a máquina, queriam economizar. Por exemplo, a reforma administrativa proposta lá pelo Luiz Henrique, 2003, previu uma redução de 517 cargos, que viria então para 1.208 cargos comissionados, representando uma economia anual de 15 milhões de reais. Ao final do seu governo, essa economia não se verificou. Na verdade, é muito difícil, como a própria assessoria nossa da bancada levantava aqui, é difícil, às vezes, as agências fazerem previsão por uma semana, imagine para 4 anos de projeção de recurso. Mas, embora seja meio que um modismo essa questão da reforma administrativa, todo governo que entra quer fazer isso, talvez. Eu não tiro aqui o mérito da discussão, pelo contrário, acho que é importante, independente disso, nós discutirmos. Também tem algumas preocupações, porque quando se fala em enxugar, é importante a gente, como uma mangueira, se ela tem algum furo, é importante que esse furo seja tapado. Agora, não dá para fechar a mangueira onde está indo a água essencial à vida das pessoas. Eu digo isso porque me preocupa que o foco não seja apenas corte, o foco seja de fato o atendimento às pessoas. Nós já falamos disso antes mesmo de vir o projeto aqui, sobre as questões da área da saúde, deputado Vampiro, da manutenção das regionais, já inclusive protocolei emenda nesse sentido. Nós não podemos admitir que nós não tenhamos mais um atendimento de saúde regionalizado. Nós estaríamos fazendo um caminho inverso, uma centralização. Pacientes que, de repente, teriam que, hoje, inclusive, que tem um setor de distribuição de medicamentos nas regionais, andar quilômetros e quilômetros para ir atrás disso, a parte da vigilância sanitária, epidemiológica, portanto, a questão do trabalho das gerências regionais que não tem, de saúde, que não tem nada a ver com secretaria. A secretaria já estavam desgastadas, estavam morrendo a míngua mesmo, mas eu falo aqui do serviço regional. Me ocorre, por exemplo, agora a questão do DEINFRA. Vai extinguir o DEINFRA, mas um dos maiores problemas hoje estruturais de Santa Catarina são as rodovias e não tão bem cuidadas. Pelo menos, às vezes, na região lá tem alguém do DEINFRA que, às vezes, de forma emergencial, se faz um tapa-buraco, sem alguém lá representando, quem é que vai fazer isso? Deputado Mosselin, essa é uma preocupação que nós estamos levantando, exatamente porque o projeto está aqui para ser analisado, discutido. Eu tenho um pouco de preocupação quando se fala em cortar, de que não se corte aquilo que é essencial. Essa é uma das partes, como eu falei, da área da saúde é outra. E portanto, então, eu acredito que nós aqui, neste tempo de análise da reforma administrativa, que é um tempo curto, mas creio que também suficiente para que nós possamos fazer a análise detalhada daquilo que de fato é enxugamento e corte de recursos que precisam ser cortados e aquilo que é serviço essencial para o Estado. Lembrando que toda essa suposta economia, que equivale aí a 0,44% do Estado, ele representa 2,07% das renúncias fiscais, que é outro assunto que nós estamos discutindo aqui. Então, eu acho que essa proposta precisa ser bem debatida aqui, para que a gente possa, inclusive, aperfeiçoá-la e que ela não fique mais como todas as reformas, que são mais um caderno de intenção e que depois, lá na frente, a gente vê que não surtiram aqueles efeitos desejados. Próximo horário,
destinado ao MDB, conforme acordo de boa vizinhança e preservando relações futuras, o MDB cede o seu espaço para o deputado Rodrigo Minotto, do PDT. Está fluindo bem o negócio aqui, né? Deputado Rodrigo Minotto, Vossa Excelência tem um tempo de até 13 minutos e 30 segundos. Senhor presidente, primeiramente agradecer ao líder do MDB, o deputado Vampiro, que em consulta com a bancada me cedeu esse espaço, meu agradecimento. E importante destacar isso porque nós vivemos num regime democrático de direito, onde aqui, esta casa é uma casa plural, onde as ideias podem ser diferentes, divergentes, mas o respeito, ele é pertinente. Então, o meu agradecimento aqui pelo espaço. E eu quero trazer um tema que faz um pouco de relação àquilo que o deputado Maurício Kudilac falou, bem como o deputado Sargento Lima. Isso que é importante a gente ter as ideias, que elas podem não se convergirem, mas que cada um tem aqui o direito de expressar o seu sentimento, o que pensam perante a nossa sociedade catarinense. Eu falo de um tema que é um tema pertinente que está em destaque no nosso país, que é a reforma da Previdência. Como todas as pessoas de bom senso desse país, eu também penso que é necessário uma reforma da Previdência. É necessário, mas não esta reforma apresentada pelo atual governo. Esta reforma do atual governo prejudica os trabalhadores de baixa renda, ainda mais que a reforma pretendida pelo governo anterior. Vejamos alguns pontos que quero destacar. Esta reforma coloca todos os trabalhadores numa mesma condição, desconsidera totalmente as condições de trabalho de cada categoria, igualando, por exemplo, quem trabalha na construção civil como quem trabalha em um escritório. Ou um mineiro do nosso sul do estado como um técnico de comunicação, de computação. São condições de trabalho muito diferentes, que deveriam ser tratados de forma diversa. Vejamos o caso dos professores. O tempo de contribuição, segundo a nova proposta apresentada pelo atual governo, passa de 25 para 40 anos, mais 15 anos de contribuição para ganhar o mesmo salário. E mais, sem nenhuma regra de transição. Ou seja, uma professora ou um professor que estiver a um mês da data da sua aposentadoria, terá que trabalhar mais 15 anos, repito, para receber o mesmo salário. Não é justo, certo, senhores e senhoras deputados? Mais uma injustiça com os trabalhadores de menor salário. A regra para o cálculo da aposentadoria, que estabelece um percentual de 80% das maiorias das contribuições, passará a valer para todas as contribuições, diminuindo assim o salário final em 15% em média. A proposta do atual governo penaliza mais as mulheres, porque aumenta de imediato o tempo de contribuição delas, deputada Marlene, de 30 para 40 anos para receber o mesmo salário. Uma professora do ensino infantil que começar a trabalhar com 22 anos de idade em razão das novas regras propostas, vai permanecer em sala de aula por 42 anos, trabalhando 17 anos a mais do que os 25 anos exigidos no dia de hoje. Os trabalhadores rurais, tanto os assalariados quanto o da agricultura familiar, também irão sofrer com esta reforma. Eles terão que comprovar 20 anos de contribuição com a Previdência, tenha colheita ou não tenha colheita. Acontece uma seca ou não, ocorra uma calamidade climática ou não.
Com certeza, a maioria não chegará a se aposentar. Os equívocos desta reforma da Previdência se estendem a outras situações. O corte drástico nos rendimentos de pensionistas, que sofrerão reduções de 40% a 60% do que recebem pela regra atual. A redução dos benefícios a idosos em estado de carência extrema vem de um salário mínimo para R$ 400. É nossa obrigação mostrar ao governo que é preciso conversar sobre a reforma da Previdência posta. Como disse no início da minha fala, ninguém de bom senso discorda que o Brasil precisa mudar esse sistema previdenciário que está aí. É necessário, é urgente, mas não da forma como está estabelecida. Mas, no entanto, não é justo que só a classe menos privilegiada pague essa conta sozinha. Sou de um partido que tem na sua essência a história de Getúlio Vargas, que deu um tiro no peito por criar a Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, que compreendeu a luta de classes e alforriou a classe trabalhadora, dando-lhes os seus devidos direitos. Vargas sofreu a mais nefária perseguição da direita e as mais caluniosas campanhas. Saiu da vida e entrou para a história. E nós estamos num momento delicado de discutir essa questão realmente. Uns apoiaram o golpe, apoiaram o regime militar e outros não. Isso é um Estado democrático de direito, onde todos nós temos o direito de expressar os nossos sentimentos, as nossas ideologias, aquilo que nós acreditamos. Sou também de uma corrente política e ideológica que teve o presidente que propôs as reformas de base. Lá, naquele tempo, já se discutia as reformas, que eram necessárias. E, infelizmente, um presidente que ousou modernizar o nosso país foi golpeado, exilado e amaldiçoado pelas mesmas elites dominantes do dia de hoje. João Goulart, cujo centenário da sua vida, cujo centenário de seus anos comemora-se este ano com 100 anos. Morreu no exílio e pagou o preço caro por não se subordinar aos interesses externos e trair seu povo. Hoje, o PDT, que é o fio condutor dessa história de lutas e conquistas, se posiciona contra essa reforma que está aí estabelecida pelo atual governo, que, na verdade, é uma deforma dos direitos consagrados dos trabalhadores e castiga cada vez mais os mais necessitados, que pune a classe trabalhadora. Sou contra esse tipo de reforma. Não sou contra uma reforma, mas a que está estabelecida prejudicando os menos favorecidos. Os grandes empresários condutores do desenvolvimento desse país têm grandes e exorbitantes dívidas com a Previdência. E por que não pagam? Os bancos, que são os maiores captadores de lucros do nosso país, com dívidas enormes para com a Previdência, por que não pagam? Será que não têm o dever de pagar? Ou querem continuar ganhando cada vez mais, usurpando os direitos dos trabalhadores? Por isso, cabe aqui essa reflexão, e cabe aqui nessa Casa Legislativa, mesmo que no âmbito estadual seja discutido esta reforma. Apesar que não é de nossa competência legislativa votar, aprovar, fazer emendas, mas cabe a nós, sim, cada um de nós se posicionarmos com relação a isso, para que o povo catarinense tenha claro quem defende
e quem não defende, e por que defende e por que não defende. Eu acho que esse é o nosso propósito e, repito, diante de um Estado democrático de direito, que não existe uma ditadura, que nós possamos, cada um de nós, externar os nossos sentimentos, externar as nossas posições de forma muito clara, para que o povo catarinense saiba e conheçam cada um de nós dentro dos nossos posicionamentos éticos, ideológicos e programáticos. Por isso, senhor presidente, eu agradeço pelo espaço e, mais uma vez, ao deputado Vampiro, pelo espaço que me concedeu do MDB. Muito obrigado. O próximo horário pertence ao Bloco Social Liberal, PSL-PR, com a palavra a deputada Ana Campanholo, pelo tempo de até 13 minutos e 30 segundos. Bom dia aos senhores deputados, aqueles que nos ouvem em casa. Nós estivemos ausentes em um compromisso oficial nas últimas 2 sessões, em Brasília, tratando de inúmeros assuntos, inclusive da possibilidade de uma gestão compartilhada nas escolas públicas, projeto e ideia encabeçada por mim e pelo colega deputado Onir Mocelin. E voltando a casa, encontramos aqui um turbilhão de assuntos, de reforma da Previdência até regime militar, e eu gostaria de voltar mais tarde para falar sobre isso, mas primeiro trago com urgência um assunto mais técnico que tem nos preocupado. Como sabem, sou professora de História já há quase 10 anos, lecionei por muito tempo e tenho um apreço especial pela situação dos alunos de escola pública, e nós estivemos visitando uma escola em Camboriú que foi vandalizada, acredito que até por menores, né, que costumam ser chamados menores infratores, e eu trouxe aqui para casa um vídeo só para mostrar a situação dessa escola, a Escola Mário Garcia, depois da invasão desses vândalos. Eu gostaria de pedir para o pessoal da técnica, por favor. Oi, aqui quem fala é a deputada Ana Campanholo. Nós estamos aqui no município de Camboriú, na Escola Mário Garcia, onde recentemente aconteceram atos de vandalismo. Nós estamos aqui, eu, a Jana, que é do PSL Mulher, o Ken, que é o nosso gerente de educação da região de Itajaí, e a diretora Mariana, diretora aqui da Escola Mário Garcia. E nós vamos falar para vocês quais são os principais problemas aqui da escola e o porquê da nossa visita. Primeiro, quem vai explicar o que aconteceu com o vandalismo aqui atrás, depois a diretora vai falar o que está acontecendo na escola já há alguns anos, o descaso e o descuido com as reformas e as urgências para resolver o problema dos alunos. O fator maior foi o ato de vandalismo que gerou fogo nessas 2 unidades, prejudicando praticamente todo o bloco, né? Já encaminhamos para a Secretaria da Educação para fazerem os procedimentos, né, o mais rápido possível. Agora estamos aguardando o laudo do bombeiro e da Polícia Civil para darmos encaminhamentos. E a diretora aqui pode falar mais alguma coisa também. Eu, em particular, quero pedir para o secretário que olhe com muito carinho para a nossa escola, pois desde 2008 nós não temos uma reforma, nada. Nós estamos com pilares com problema sério, a cobertura das salas, os corredores sem piso, o nosso ginásio que está sem pintura, metade lavado, outra metade sem. Estão estudando fora da sala de aula, estão estudando aqui na área coberta, no pátio. Por quê? Porque a nossa sala pegou fogo, no lado da biblioteca, então pegou também. E aí é só a turma de vocês que fica aqui fora? Não, eles fazem, a primeira vez que a gente teve aula aqui, teve 2 turmas, daí foi bem ruim porque os 2 barulhos. E agora acho que eles conseguiram outra sala de aula, daí só tá a gente. Tá fazendo um rodízio, é isso? Exatamente, cada dia é uma sala diferente para usar em quadra. E isso prejudica a aula mental? Sim, porque a gente tem uma mesa para cada um, né? E chega ali todo mundo junto, daí não é a mesma concentração, não é a mesma coisa, né? Os professores não têm quadro para nos explicar. Então, como saber, esse é um problema urgente, até porque está atrapalhando todas as turmas, porque elas acabam tendo que revezar o espaço para não ficar injusto com nenhum. Então, é urgente reformar aquelas 2 salas que foram vandalizadas e também a situação das
outras salas, como vocês já viram. A escola tem aproximadamente 500 alunas meninas e 500 alunos meninos, né? Então você está vendo aí, ó, 500 alunos têm que usar apenas 3 banheiros, são 3 banheiros para 500 alunos. É muito precária a situação das crianças, elas precisam de condições melhores. Então você vê aqui, ó, 1, 2, 3 banheiros bem pequenininhos para essa escola que é gigante, esse número exorbitante de alunos. Muito obrigada. Então, nós, além de termos visitado a escola, conversado com a direção, com os alunos, nós cortamos até a imagem da aluna que nós entrevistamos, reclamando que algumas turmas têm que fazer rodízio e ter aula no pátio. Quem conhece uma escola sabe, até conseguiu perceber, o barulho na escola é estridente, os alunos estão correndo, sempre tem educação física ao redor. Péssima a condição de tentar lecionar qualquer coisa num pátio, com as crianças gritando. Então, nós já fizemos uma indicação formal ao secretário de Educação e ao governador, e também falamos com o gerente da educação, que visitou a escola conosco, encaminhou toda a documentação necessária, e pelo que nós apuramos, ainda na próxima semana, já deve haver algum encaminhamento oficial em direção de reformar essa escola. Nós também indicamos aqui na casa a reforma de uma outra escola que fica chamada Escola Maura de Sena Pereira, que fica em Pinheiro Preto. Essa solicitação chegou para nós através de um morador de Pinheiro Preto, reivindicando reforma. Ele vai nos enviar vídeos, fotos sobre a situação dessas escolas, e nós temos identificado inúmeras escolas que passaram por anos de descaso nos governos anteriores, precisando de reformas, porque realmente há 5, 6, 7, 8 anos não recebem nenhum tipo de assistência nesse sentido. Além disso, já que nós falamos aqui na casa sobre... Já que o deputado que me antecedeu citou o Getúlio Vargas e a reforma da Previdência, eu acho interessante mencionarmos que Getúlio Vargas foi, dos nossos presidentes, aquele que mais simpatizava com o fascismo, com a ideologia fascista. E hoje nós vivemos um momento em que a esquerda e os partidos de esquerda enchem a boca para criticar o governo Bolsonaro, inclusive para xingá-lo dos piores absurdos, como nazista e fascista. E vemos esses mesmos partidários, correligionários, defendendo um sistema de leis trabalhistas adotado por um ex-ditador brasileiro. Com todo o respeito que nós temos que ter, porque ainda que como ditador, Getúlio Vargas foi um grande estadista e construiu obras fundamentais para o nosso país, não podemos esquecer qual a ideologia que acalentava seu coração, e que essa nossa reforma ela passou de ser urgente já. Inclusive, eu trouxe mais um vídeo, eu vou pedir para o pessoal da técnica passar aqui. Recentemente, uma outra deputada aqui da casa, deputada petista, encheu a boca para criticar o governo federal, assim como os outros deputados de esquerda costumam fazer aqui na tribuna. E eu trouxe um pequeno vídeo para mostrar qual a opinião de alguns políticos de esquerda sobre a necessidade de uma reforma. Desculpa. Vídeo errado. Lamentável. Desculpa, pelo visto a nossa equipe técnica fez alguma confusão ali na hora de transformar, de colocar no pendrive, mas esse vídeo que vocês vão ver agora, e eu vou pedir para o pessoal passar novamente, foi de um evento político partidário que ocorreu dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, usando para isso recursos públicos, ou seja, dinheiro do contribuinte. Como alguns já sabem, recentemente o ex-presidente e invasor de propriedades, Boulos, veio palestrar na nossa universidade, aqui do estado. E alguns alunos, a parte da comunidade, indignados com essa situação de trazermos para Florianópolis um incentivador de invasões, foram protestar. E esse vídeo que vocês vão ver agora é do tratamento que os alunos de direita, que os alunos conservadores, apenas que os alunos antipetistas, anti-esquerdistas, anti-psolistas receberam dentro de uma universidade pública. Por favor. Lamentável foi o episódio ocorrido na data de ontem, 19/3/2019, durante a palestra do ex-candidato à presidência da República, Guilherme Boulos, do PSOL.
O que vimos lá fora foi uma verdadeira barbárie. Bandidos disfarçados de militantes impedindo aqueles que gostariam apenas de exercer sua liberdade de expressão contra aquele que invade terras, invade propriedades. O que vemos dentro da Universidade Federal é uma verdadeira doutrinação ideológica, onde apenas o pensamento de esquerda é aceitável e todos aqueles que não concordam devem se calar. E isso foi o reflexo do que aconteceu ontem. Fomos encurralados, fomos agredidos, fomos ameaçados. E, infelizmente, com a anuência do reitor da Universidade Federal, que lavou as mãos com relação à segurança no nosso evento. Infelizmente, esse é o retrato das universidades federais no Brasil. Uma lavagem cerebral de esquerda e onde impera o medo de pensar diferente, o medo do contraditório, o medo da democracia. É interessante perceber como os correligionários de Boulos e de outros políticos esquerdistas costumam dizer que nós, conservadores de direita, é que somos antidemocráticos. Essas imagens são apenas algumas, né, que nós recebemos via WhatsApp de pessoas que estavam lá. É importante lembrar que a universidade deveria ser um local plural. Eu, como professora que sou, já passei por universidades particular, estadual e federal, e em todas elas encontrei o mesmo cenário. Um grupo de professores, militantes travestidos de professores, que incentivam essas massas de manobras, esses alunos violentos e desrespeitosos. Inclusive, a gente teve uma amostra de como a militância é desrespeitosa aqui mesmo nessa casa, na data da solenidade de homenagem às mulheres, naquele canto ali das nossas galerias, nós tínhamos um grupo de militantes mulheres, e mesmo mulheres extremamente mal educadas, interrompendo a fala de uma parlamentar. Então, essa é a situação de muitas universidades. A mesma coisa que acontece na Universidade Federal está acontecendo na Universidade do Estado. Eu já trouxe aqui para casa fotografias da UDESC, com diretórios acadêmicos, centros acadêmicos totalmente depredados, e todo lugar que você vai que está pichado, está depredado, não sei se por coincidência ou não, tem adesivo, tem foto de Dilma Rousseff e de Lula. Inclusive, vocês viram ali, um dos mascarados estava com a camiseta do Lula livre. Então, eu quero terminar o meu discurso lembrando que o PT já foi um partido de presos políticos, e hoje é um partido de políticos presos, né? Então, apenas uma simples inversão desse contexto, e que, infelizmente, alimenta o coração de muitos universitários que se tornam, eles sim, pelas suas atitudes, os verdadeiros fascistas educacionais do nosso Estado e do nosso país. É isso. Muito obrigada. Pela ordem, deputado Márcio Machado. Primeiramente, cumprimento a Vossa Excelência, deputado Mauro de Nadal, assumindo a presidência nesse momento, nobres deputados. Quero cumprimentar aqui uma pessoa ilustre que se faz presente nas galerias, que é o prefeito de Capão Alto, o Tito. É um mito na região, exemplo de trabalho. Para a gente ter uma noção, o município dele hoje tem superávit, então tem recursos a mais. Geralmente o município sempre está devendo. É meu amigo pessoal, uma pessoa extraordinária, não é do meu partido, mas a gente tem uma relação muito boa e eu fico muito honrado de ele estar aqui com a gente. Obrigado, presidente. Seja bem-vindo. Pela ordem do deputado Fernando Vampiro. Não, presidente, mesmo ele estando ausente, eu gostaria só de fazer o registro do aniversário do Júlio Garcia, deputado, amigo, companheiro. Na verdade, só fazer o registro, parabenizá-lo por mais um ano de vida, que ele continue trabalhando em prol dos catarinenses e nos guiando, obviamente, sendo presidente, Vossa Excelência, vice-presidente nessa casa. Obrigado, senhor presidente. Feito o registro, tendo em vista que nosso presidente despacha em gabinete neste momento, mas esta presidência registra com alegria o aniversário do nosso presidente. Próximo horário destinado ao bloco parlamentar PP, PSB, PRB e PV, pelo tempo de 12 minutos. Com a palavra, deputado Nazareno Martins. Quero cumprimentar aí o nosso presidente, Mauro de Nadal, toda a mesa, aos senhores deputados, senhoras deputadas. E quero, nesse momento, já que o Vampiro já fez, também deixar um forte abraço aqui para o nosso presidente Júlio Garcia, pela passagem do seu aniversário. Mas, presidente, o que me traz na tribuna de hoje
é sobre a situação da Grande Florianópolis. Parece que o radar do governo federal e do governo estadual não passou pela nossa região. Vejam vocês, a BR-101, né, o nosso contorno viário, que era prometido para 2013, depois para 2017 e hoje prometido para 2021, isso não está na realidade. Porque até agora não se vê movimento nenhum. Por isso, nosso deputado Bruno, os deputados da Grande Florianópolis, nós estamos formando a bancada da Grande Florianópolis, para que nós possamos ter uma forte pressão para que isso ande. Eu até digo às pessoas que às vezes se faz tantas moções aqui, mas quem deveria ganhar uma moção seria o povo da Grande Florianópolis, que tem que vir trabalhar na capital. Porque esses são os grandes guerreiros. Imagina um motorista de ônibus que faz 8, 9 viagens todo dia para cá. Essa pessoa perde na sua saúde um tempo muito grande, porque é lamentável. Eu venho para cá todo dia, levo 1h30 de Palhoça aqui. Quando o cidadão que mora em Criciúma, Tubarão, talvez ele venha mais rápido na Palhoça, de lá do seu município, lá de Blumenau, tu vai chegar mais rápido aqui do que eu vim da Palhoça aqui na Assembleia. Tu vê a grande situação que nós vivemos na Grande Florianópolis. E agora, o prefeito Camilo esteve em Brasília, parece que na semana que vem começa a fazer a terceira pista, aquele que é o acostamento, para ver se melhora. Já que a terceira pista da Via Expressa já vão liberar, que tem prazo, que a empresa que é lá da minha cidade, a Vogesanga, diz que até agosto libera toda a pista. Agora vejo vocês que é terrível isso aí. Nós, cara, passar essa dificuldade todos os dias. Palhoça tem dia que não se consegue andar, porque as pessoas, o Êxio manda que entre na Palhoça e aí mesmo complica tudo. As pessoas não podem levar seu filho na escola, não podem ir no supermercado, o comércio para de tanto movimento. Então é lamentável, sabe, vereador Bruno, que a gente vive uma tremenda decepção do governo federal a não fazer esse anel viário, que isso é uma coisa que vai desafogar todo aquele nosso trajeto. Você que tem comércio lá em Palhoça, sente da necessidade que isso acontece. E outra coisa que eu queria pedir, até o vereador Marcos, que é da região, é que o governador tente atirar lá o projeto da SC 370. Qual é a SC 370? É aquela que liga Urubici ao Rio Rufino. Essa é uma grande obra, importante obra para a região serrana, aonde ela liga Urubici ao Rio Rufino, Rio Rufino ao Urupema, de Urupema a Laje. Aí o turismo que faz ali, que a cidade de Urubici é uma cidade de grande turismo, né, de inverno, e Urupema é a capital do frio de Santa Catarina. Então, a gente teria que fazer, sabe, vereador Marco, você que é da região de Laje, nós temos que batalhar para ver se conseguimos a fazer essa grande obra. Já que as pontes já foram feitas lá no ano de 1980, e as pontes estão lá, e até agora essa estrada não sai. Então, pediria ao nosso líder, o líder do governo, Coronel Mocelin, que faça, nos ajude a ministrar esse projeto lá de gaveta para começar a trabalhar sobre isso, porque é uma estrada de muita importância que nós temos na região serrana. Então, gente, eu queria... Pois não, vereador Márcio. Deputado Nazareno, parabéns pela proposição nessa união de forças. Eu já fiz também esse encaminhamento. O projeto hoje precisa ser modificado
porque ele está com, praticamente, são 35 quilômetros. 31 quilômetros. Aproximadamente. E o projeto, deputado Mocelin, é mais de 100 milhões de reais a obra. Então, não é incabível esse projeto. Então, o que a comunidade pediu? Para que faça um novo projeto e seja adaptado para que a gente possa realmente ter a viabilidade dessa reivindicação tão sonhada pela comunidade. Então, eu fico muito honrado do senhor estar junto conosco nessa trincheira de batalha, pela sua experiência, pela grandeza do seu trabalho aqui na Assembleia e fora da Assembleia. Então, contem comigo para que a gente possa unir forças e fazer valer o direito desse povo serrano que precisa realmente dessa revitalização dessa SC. Muito obrigado. Obrigado também pela participação. Mas, realmente, ela é uma estrada que o governador Espriu de Almin, e esse é nos anos de 80, 82, já tinha feito esse trajeto, as pontes estão feitas, realmente, se não dá para fazer toda com pavimentação, mas que começa a fazer menos a terraplanagem, que fazendo a terraplanagem, obviamente, logo vamos fazer o asfalto. Então, esse é o meu líder do governo Mocelin, que faça esse trabalho, que nos ajude a concretizar esse desejo daquela população, onde tem muita, ali a agricultura é muito forte, e o pessoal que mora naquela região depende muito dessa estrada. Eu vou deixar agora a parte do meu companheiro Bruno, que ele também quer usar a parte. Obrigado, senhor presidente. Próximo horário destinado ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC, pelo tempo de até 15 minutos, com a palavra o deputado Nilson Berlanda, mas antes ouço o deputado João Amin. Presidente, só para fazer o anúncio da presença do nosso vereador Hélio de Dionísio Cerqueira, também o Firmininho de Irani, que se encontram aqui na Assembleia Legislativa, agradecer a presença deles e dar boas-vindas. Sejam bem-vindos a esta casa. Também, pela ordem. Também de cumprimentar nossos vereadores de agronômica, aí, o Ivan, que é o presidente da Câmara, né, o nosso vereador João e a vereadora Carmen, e também o Ivo, né, o nosso vereador Ivo também está por aí. Obrigado aí pela visita na casa aí. Não havendo deputado inscrito para falar pelo Bloco Social Democrático, passamos à ordem do dia. Pedidos de informação. Pedido de informação 137, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário da Casa Civil informações acerca da adesão ao convênio 16/2015, que autoriza os estados a conceder isenção de ICMS nas operações internas relativas à circulação de energia elétrica, que trata a Resolução Normativa 482 de 2012 da ANEEL. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 141, autor deputado João Amin, cumprimentando o senhor Diony Nunes Pereira pela eleição ao cargo de diretor-presidente da Associação dos Produtores de Maçã e Pera de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 261, autor deputado Fernando Krelink. Requerimento 262, autor deputado João Amin. Requerimento 263 e 264. Autoria, deputado Luiz Fernando Vampiro. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 344 a 347, autor deputado Laércio Schuster. Indicação 348, autor deputado João Amin. Indicação 349, autor deputado Ivan Nats. Indicação 350, autoria deputado Dr. Vicente Caro Preso. Indicação 351, autor deputado Nilson Berlanda. Explicações pessoais. Inscrito para falar pelo tempo de até 10 minutos, Ana Campanholo, deputada Ana Campanholo. Deputado Zé Milton Schaefer. Deputado Bruno Souza, pelo tempo de até 10 minutos.
Bom dia a todos que nos acompanham ainda. Bom dia a esse plenário. Meu colega de partido bem falou aqui sobre o contorno viário, que é uma obra que flagela toda a nossa região da Grande Florianópolis, que faz com que as pessoas tenham que viver na fila, ao invés de viver produzindo ou vivendo com as suas famílias, que é o que importa de verdade. Mas, ao invés disso, elas estão na fila. Ele citou aqui que uma pessoa que vai a Florianópolis e Palhoça 8 vezes ao dia fica muito tempo na fila. Isso é verdade, apesar de eu duvidar que uma pessoa consiga ir 8 vezes de Florianópolis a Palhoça, porque realmente hoje isso é impossível por conta de todo esse trânsito. Mas aí eu lhe pergunto, e é onde eu começo a ficar indignado, aonde está a NTT durante todo esse período? Como pode ter tanta prorrogação de prazo para a entrega de uma obra que penaliza toda uma região metropolitana e quem passa pela capital, sem uma manifestação, sem uma atitude enérgica da NTT? Esse tipo de atraso em obras, o que no Brasil, convenhamos, tem se tornado a regra há muito tempo, só pode acontecer com a conivência dos órgãos reguladores. Porque, vejam só, temos um órgão regulador, uma Agência Nacional do Transporte, e essa agência convive muito bem com atrasos de prazo, atrás de atrasos de prazo, e nada faz. Aí eu fico me perguntando, o que será, porque a NTT está em Brasília, eu fico me perguntando o que acontecerá lá em Brasília. Quais são as reuniões a portas fechadas que devem acontecer entre a empresa concessionária e a agência que supostamente deveria regular a empresa concessionária? Quais serão as conversas de bastidores que existem entre a NTT e a Autopista Litoral Sul? Gostaria muito de saber, porque existe uma boa vontade ou uma paciência, uma flexibilidade, do meu ponto de vista, exacerbada por parte da NTT, que simplesmente aceita esse tipo de atraso. Senhores, são pessoas que estão perdendo a sua vida, e não há outra forma de dizer isso, estão perdendo a sua vida no trânsito, em cima de uma pista, atrás de um caminhão. Não faz sentido isso tudo, mas parece que obras e atrasos não são prioridades e ninguém se preocupa muito com pontualidade ou com quanto se gasta, além de tudo, nessas obras. E aí quero aproveitar, já que estamos falando do quanto se gastamos nessas obras, e mais de um atraso, que também é icônico aqui para a nossa região, quero falar das obras de reforma da ponte Pedro Ivo e da ponte Colombo Salles, aquelas pontes que nunca ofereceram reforma nenhuma, nunca receberam reforma nenhuma, apesar de terem um trânsito maior do que o da ponte Rio-Niterói. Isso mesmo, são 200 mil pessoas que por dia, 200 mil veículos que transitam por dia em cima daquelas pontes e nunca receberam reforma. Agora, saiu, o novo governo resolveu fazer tocar a licitação e fazer a reforma, corretamente fez isso. Entretanto, ontem o secretário anunciou que o custo, que inicialmente era de R$30 milhões e 900 mil reais, vejam só, terá que ser aumentado, vai ser ultrapassado esse valor inicial previsto. Não por conta da gestão atual, que se faça justiça, mas por quê? Porque se demorou muito para se fazer a reforma, desde que se foi feito o projeto. Como não tocaram a reforma, o que aconteceu? A condição das pontes se agravou e agora há partes que terão que ser reformadas que não estavam previstas inicialmente. Por quê? Porque demorou para se fazer o processo burocrático e licitatório. Sim, demorou-se a dar uma solução a isso. A condição da ponte se agravou e mais dinheiro do pagador de impostos terá que ser investido ali. Não é dinheiro do governo, não é dinheiro de político, não é dinheiro de ninguém. É dinheiro do trabalhador, é dinheiro do pagador de impostos. O governo não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é o pagador de impostos, é o bolso de quem paga. Então, mais dinheiro desse terá que ser desembolsado por conta de burocracia, ineficiência. E aí, em relação à ineficiência,
eu também quero trazer mais uma obra. E essa eu quero cobrar, e vou cobrar até o dia, temos até outubro, na verdade, para acompanhar esse prazo, porque em outubro nós teremos a revelação de que se Florianópolis vai ser ou não vai ser a primeira capital do Brasil a ter um aeroporto sem acesso. Eu quero estar aqui para acompanhar e vou falar, eu vou anunciar isso. Eu quero saber se Florianópolis vai ser a primeira capital sem um acesso. Diga-se de passagem, esse acesso o acesso ao novo terminal do aeroporto de Florianópolis há muito tempo estão tentando construir aquela obra, mas, ao que parece, os trâmites e entraves burocráticos são muito grandes e, novamente, o novo governo também herdou esse problema, que eu torço para que consigam dar vazão e resolver esse problema, ou então nós teremos realmente uma grande vergonha aqui em Florianópolis, porque a parte que cabe à iniciativa privada foi bem feita e foi bem realizada, está sendo entregue, vai ser até entregue antes do prazo. Agora, a parte que cabe ao Estado, não digo o governo, mas ao Estado, não ao que parece corre o risco de não estar pronto na data. E sobre atrasos e formas e ineficiências, quero citar por último o exemplo, e ontem fizemos a apresentação na CPI da Ponte de Luz, de todos os problemas ao longo dessas quase 4 décadas que nós temos sobre essa obra interminável. Temos bons exemplos ali de por que essas obras públicas, elas atrasam, elas custam caro e elas desrespeitam o pagador de impostos e o cidadão das cidades onde elas estão. Nós temos ali um excelente exemplo disso. Temos um excelente exemplo, porque por anos, ela foi atrasada, postergada, ninguém sabia muito o que fazer. Quando resolveram fazer a obra, vejam só diversos indícios de coisas que aconteceram ali e que na verdade são exemplos do que acontece Brasil afora. A gente tem ali concentrado. Por exemplo, cito um exemplo. Começar uma obra sem ter dinheiro para as desapropriações cabíveis. Ou seja, todo mundo quer tirar fotinho bonito, todo mundo quer tirar fotinho, o político quer ir lá, aparecer na foto lançando a obra, dizendo que vai ser o cara que vai realizar, quer capitalizar em cima, quer votinho na próxima eleição, aí tira fotinho bonito lá lançando a obra. O que ele não se importou em ver, em saber se tem, é dinheiro para desapropriar, o que vai ser necessário desapropriar, não pensou em ver se o projeto está adequado, não pensou em saber se aquele projeto se enquadra ou não com as necessidades técnicas da obra, não se preocupou com nada disso, quer fotinho bonita ali, quer aparecer na fotinho no jornal. Pois é, aí a Ponte de Luz, temos exemplos desses, por exemplo, ali, que pese ser uma obra numa região urbana, nós tivemos ali desapropriações também, sim, só que não se pensou nisso no começo. E aí nós temos um caso emblemático, eu vou dar apenas um exemplo, de um imóvel que teve que ser desapropriado, e como não se planejou nada, o que aconteceu? O imóvel custou cerca de R$300 mil para ser desapropriado. O tempo da obra parada, porque a obra parou, porque não se planejou a desapropriação, o tempo da obra parada custou quase R$20 milhões. É isso mesmo. Uma desapropriação custa 300 mil e a obra parada pode chegar a custar R$20 milhões. Por quê? Porque é fotinho, todo mundo quer estar bonito na fotinho, quer aparecer, quer sair no jornal, quer dizer que vai passar trem por cima da ponte de luz. É isso, para sair no jornal, né, como falaram. Agora, para planejar e desapropriar, ninguém se preocupa. Aí estamos pagando o preço até hoje, por essa ineficiência. Claro que aí também cabe uma grande parte de responsabilidade ao Ministério Público Federal, que também não está se importando, salvo exceções, claro, há sempre bons profissionais, tudo que é área, mas também que não se preocupou nesse caso muito com o custo da obra ou com o bom senso, também uma grande parte atrapalhou bastante isso. Mas o fato é o seguinte, projetos, ninguém se preocupa com o planejamento. Dizem que na China se constrói uma ponte em 1 ano. Não é isso. É que na China se passou 5 anos projetando a ponte para em 1 ano executar. Aqui não, aqui se passa 1 mês projetando e 30 anos executando. Não faz sentido, peço mais 30 segundos, enquanto
nos países desenvolvidos que respeitam um pouco mais o seu pagador de impostos, se investe 20%, 50% do tempo em projeto, aqui nós investimos... Mais 30 segundos, deputado. Enquanto esses países investem tempo e dinheiro em projeto, aqui nós investimos 5%. Eu não estou chutando esse número, são o que os estudos mostram. 5% do tempo é investido apenas em projeto. Aí o que acontece? Aditivos, tempo, prazos ultrapassados e, no final, fica só a fotinho do político e nada de obra pronta. É lamentável. Próximo orador inscrito em explicações pessoais, deputado Márcio Machado, pelo tempo de até 10 minutos. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, cumprimento o presidente em exercício, o deputado Mauro de Nadal, nobres deputados, deputadas, o público que se faz presente aqui nas galerias, quem nos assiste nos canais respectivos, bem como nas redes sociais. Senhor presidente, eu fiz alguns pedidos de informações neste ano e acabei de receber algumas respostas e, assim, prestando contas à sociedade de Santa Catarina, assim o farei. Eu fiz um pedido ao governo do estado para que nós tenhamos a isenção do ICMS para quem gera energia através do sistema solar. Então, o que acontece? Eu tenho microgeradores de energia na minha casa. Eu estou gerando energia através do sistema solar. Então, o que eu não utilizo vai para a Celesc. Quando eu preciso utilizar, retorna aquela energia em bônus. Só que no retorno ocorre a cobrança do ICMS. Então existe uma grande luta da sociedade para retirar essa cobrança, uma vez que ele organizou o equipamento, aquele cidadão investiu, mas só que a energia é dele. Então, só que o Estado entende que deve cobrar. Assim, solicitando, retornou a moção legislativa, a resposta, e a gente fica muito grato do governo responder as moções, porque ele não tem obrigação de responder moção, ele tem obrigação, por lei, de responder pedido de informação. Então, cumpre informar que a isenção do ICMS, incidente sobre a energia elétrica produzida por microgeradores e mini-geradores, foi incluída em projeto de lei que brevemente será remetido ao escrutínio da Assembleia Legislativa. Então, logo, o projeto de lei vem para essa casa e a gente fica muito contente. Bem como nessa temática, nobres deputados, nós precisamos que o Estado comece a ter uma intervenção mais forte em relação à energia elétrica. Hoje ele gasta uma fortuna, por exemplo, em hospitais. Por que não utilizar toda aquela estrutura com energia solar para poder reduzir os custos, porque a médio prazo ele se paga todo aquele investimento. E assim eu creio que o governo deve começar a aplicar, deve começar a gerir e atuar nesse setor, e assim beneficiando em muito, sobrando recursos para que a gente possa de fato estar aplicando onde mais precisa, que é nas áreas deficitárias. Bem como fiz um pedido de informação sobre o Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos, lá de Lages, e cada vez que a gente entra nessa seara, mais a gente se assusta, nobre deputado, presidente Mauro de Nadal, porque cada vez vem mais demandas, e a gente cada vez está trabalhando dentro dessa temática. Mas eu faço um parênteses e passo a palavra para o nobre deputado Mocelin. Obrigado, deputado Márcio. Só o tema anterior sobre energia fotovoltaica, eu estive conversando com o Paulo Lili, secretário da Fazenda, e ele me colocava que o governo tem intenção de dar incentivos fiscais à chamada tributação verde. E na questão de placas fotovoltaicas para geração de energia, a ideia é também de conceder incentivos fiscais para produção, e pelo menos, digamos, 4 anos, 5 anos, é o período que eles têm para se pagar
para poder também ter uma forma de energia limpa. Então, só complementando aquela sua fala anteriormente. Obrigado pela parte. Muito obrigado, deputado. E é um novo tempo. Eu acredito nas tecnologias. Eu acredito que nós temos que ter uma bandeira muito forte, flamulando aqui na Assembleia, para que a gente possa agregar valor. Porque se não formos nós, aqui da Assembleia, quem será? Se não for agora, quando será? Então, eu creio que nós temos que assumir o papel de protagonista e estar fazendo uma grande transformação. Bem como lá no Hospital Geral Teresa Ramos, em Lages, que atende inúmeros municípios, numa região de mais de 800 mil habitantes, nós tínhamos uma lavanderia de alta tecnologia. E aí, eu questionei por que tem uma lavanderia, e essa lavanderia não está sendo utilizada, e foi feita uma licitação que é encaminhado todo o material de roupas, ele vem para Florianópolis. E aqui chegou a resposta também, e isso é importante que todos saibam. De acordo com essa informação, há pouco tempo a lavanderia foi desativada. E foi aberto um certame licitatório e venderam, na realidade um leilão, e venderam todos os materiais, as máquinas, os equipamentos dessa lavanderia. E hoje é lavada aproximadamente 38 mil quilos de roupas e tem um custo mensal de R$ 223 mil. Nobres deputados, 223 mil reais para lavar essas roupas. Agora, se tivesse a lavanderia e nós contratássemos os funcionários e pagando muito bem, teria uma economia gigantesca para o Estado. Mas, assim, o gestor da época entendeu dessa maneira e aqui segue a resposta. Bem como eu faço uma moção de apelo ao governador. Existe um município na Serra Catarinense chamado Palmeira. E, enfim, nós temos uma SC, que é a 114, e teve uma revitalização maravilhosa nessa SC em concreto. Então, não é asfalto, tem uma durabilidade de 50 anos. Então, tem uma estrutura boa. E, então, existe um trevo em Lages, que é o trevo do Distrito de Índios, da BR-282, e pega essa SC-114, passando por Palmeira, passando por Otacílio Costa. E o que acontece? A velocidade hoje é de 80 km por hora. O trecho, há a possibilidade, sim, de aumentar essa velocidade. Então, o que eu estou solicitando ao departamento, ao governo do Estado, para que a gente possa cumprir uma lei que já trabalha relacionada à velocidade, que é a Lei 13.281 de 2016. Quando a pista é boa, pode aumentar para 100 km por hora. Então, por que não aumentar para 100 km por hora? Porque muitas vezes a pista, você vai andar a 80, muitas pessoas não andam a 80, e o que está acontecendo? Uma máquina de multas. Então, a gente precisa realmente fazer valer esse direito dessa comunidade, que me pediram, e eu entendo sim, porque eu passo por essa rodovia, e há necessidade, sim, desse aumento com responsabilidade, nos trechos que podem, sim, ter este aumento de 80 para 100, eu sugiro até 110, mas aumentando para 100 já viabiliza muito. Então, seriam estas minhas considerações, e agradeço. Deputado, quer uma parte? Aproveitando que temos um tempo ainda, eu não sei por que no nosso estado as rodovias é tudo 80 por hora, com exceção da 101, o restante é todas 80 por hora. Vai no Paraná, tem rodovias que são tortuosas, bem piores que de Santa Catarina, está 110, daí tu passa para uma rodovia catarinense, que é bem melhor, está 80 por hora. Então, eu concordo plenamente, tem que ter responsabilidade, logicamente, de dirigir, mas, às vezes, eu vejo que numa reta, vamos dar aquele exemplo que contasse aí, quem vai para Lages, numa reta de 3 ou 4 km a 80 por hora, é mais perigoso pegar no sono, andando a 70, 80, do que andando a 90, 100 por hora, que poderia ter um limite seguro, que antigamente, bem antigamente, as nossas rodovias tinham placas de 130, 120, e as rodovias eram bem piores, os carros, os veículos que eram utilizados, nem se compara com a condição de dirigibilidade que tem hoje. Então, eu vejo que realmente está na hora da gente rever
aqui dentro do nosso estado, eu acredito que é o DENIT que define, né, os limites de velocidade, e nas estaduais, o de infra aqui, de nós termos limite compatível com as condições da rodovia, porque senão realmente se transforma uma indústria de multas. Muitas vezes elas são colocadas em retas. Você botar uma curva bem acentuada, controlador de velocidade ali a 80 por hora é uma situação. Agora, quando coloca numa reta que daria tranquilamente para andar a 100 por hora sem perigo nenhum, eu concordo plenamente. Nós temos que ter responsabilidade, mas também termos o limite da rodovia, porque eu vou frequentemente daqui a São Miguel do Oeste, às vezes, e andar 80 por hora daqui a São Miguel é difícil. Obrigado. Obrigado, deputado, pela contribuição da matéria. Nos engrandece muito esse entendimento dos nobres pares, para que a gente possa realmente fazer valer e a gente garantir também a vida. Obrigado, deputado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, apenas para registrar a presença nessa casa do pastor Júnior Batista, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Mais de Cristo, aqui da capital, uma das igrejas referência aqui na Grande Florianópolis, que nos honra hoje com a sua presença aqui, pastor Júnior Batista. Sejam bem-vindos. Somente para contribuir na discussão, essa questão da fixação da quilometragem máxima permitida nas rodovias, eu fiz um questionamento ao governo tempos atrás, aí o governo respondeu de que essas rodovias estaduais, elas contemplam um excesso de curvas, então por isso que não se permite que se trafegue a uma velocidade superior a 80 km por hora. Porém, cabe aqui a discussão. No momento que foram fixados esses limites, o Estado de Santa Catarina andava com Fusca, com Brasília, com veículos que não tinham uma estabilidade da mesma forma como tem hoje. E aí não se justifica numa reta você estipular, tem muitas as rodovias catarinenses que ainda em reta é 60 km por hora. Eu não vejo nada além do que uma forma arrecadatória. É um jeito de arrecadar, de fixar multa. E aí prejudica por demais, né? Que a gente consiga fluir melhor no trânsito, né? E aí também cabe a mesma indagação para as rodovias federais. Na questão da energia fotovoltaica, nós fizemos muita discussão no governo, principalmente no ano passado, quando Paulo Eli era ainda secretário da Fazenda. Na verdade, só Santa Catarina que está ainda insistindo nessa tributação. Em vez de nós avançarmos na concessão, permitirmos como um incentivo para que as pessoas busquem esta forma alternativa de geração de energia, nós tributamos, nós dificultamos, nós fazemos com que essa pessoa não se sinta incentivada a ter esses novos modelos que estão sendo oferecidos aí no mercado, né? Mas no ano passado avançamos, nós conseguimos a autorização do CONFAS, Santa Catarina já está autorizada a proceder. E até aqui na casa, autorizado pelo governo, eu propus uma emenda a um projeto, e essa emenda se perdeu nas comissões. Nós não conseguimos fazer com que essa emenda fosse votada no projeto no final do ano, naqueles inúmeros projetos que foram apreciados nos últimos dias. E não sei por que cargas d'água essa emenda, embora com autorização do governo, não foi apreciada na matéria, que era a matéria pertinente ao tema. Mas eu estou insistindo, juntamente contigo, deputado Márcio, com vários outros parlamentares, para que o governo mande aqui para casa essa matéria, porque ela é importante para Santa Catarina. E a resposta é sempre que o projeto já está pronto, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Mas eu acredito que, na competência do secretário de Fazenda, esse projeto dê entrada aqui na casa, porque agora não depende exclusivamente dele, depende de que a Casa Civil faça, né, toda a parte legal de tramitação para o envio aqui para o Parlamento. Mas vejo que o secretário de Fazenda está bem intencionado nesse sentido, atendendo a reivindicação de vários pares aqui da casa, e logo nós possamos apreciar esta matéria que é de suma importância para Santa Catarina. Mas registro com muita alegria aqui a presença do nosso prefeito em exercício do município de Iraceminha, que acompanhou toda a sessão. Roberto, seja bem-vindo a esta sessão. Não havendo mais oradores inscritos para falar, esta presidência convoca outra sessão ordinária para terça-feira no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.